Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu venho falar aqui com vocês sobre o tema da redação do vestibular da UERJ 2023. Ou seja, a galera que fez lá as provas hoje e que quer entrar na UERJ do ano que vem, 2023. Qual foi o tema da redação? Perdão pela tosse. Um vídeo aqui às pressas para você ter em primeira mão o tema. Qual foi o tema? A capacidade de se rebelar contra o seu futuro estabelecido socialmente e a conexão disso com o significado de humanidade. Preste atenção. Até agora não vi a prova. Até agora, quem me passou esse tema foram alunos que fizeram, tem algumas discordâncias, tem algumas discrepâncias no comando do tema, mas por enquanto é isso. Depois eu até faço um outro vídeo esclarecendo qualquer tipo de coisa, beleza? Mas vamos lá. O que isso tem a ver com o livro que a gente leu? O que isso tem a ver com Não Me Abandone Jamais? Primeiro, com o texto do livro. A gente que leu o livro, a gente que assistiu ao filme, viu que é um grupo de crianças, jovens, adolescentes, que vivem onde? Que vivem numa espécie de colégio interno, certo? Que ali seria o único local capaz de lhes fornecer uma vida digna, são totalmente controlados, né? Algo muito semelhante a uma distopia como 1984, como Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, entre outros. E ali a gente tem uma série de dúvidas. Por que eles são colocados ali? De onde vieram aquelas crianças? De onde vieram aqueles adolescentes? E com o tempo essas dúvidas vão sendo tiradas. Algumas revelações vêm pra gente mais lá pro final do livro, né? A gente sabe que eles são clones, a gente sabe que a gente começa a se perguntar a eles também quem são os possíveis deles, e depois a gente vai vendo que muitos deles vão doando órgãos para pessoas da sociedade civil, beleza? A gente fica bastante chocado, né? Uma série de atos desumanos que a gente viu aí, tá vendo? Por uma primeira possibilidade de relação com o significado de humanidade. Esses jovens servem a preceitos, servem a atitudes que são tanto quanto desumanos. Num dado momento, eles saem de Rei Chão, vão para uma espécie de casas, onde ficam morando lá sozinhos, mas sempre sob a tutela de alguém. Mas a gente se pergunta, por que eles não fogem dali, já que eles estão vivendo sozinhos, não é isso? Eles já imaginam que tipo de pessoas são eles, pelo menos que tipo de pessoas fizeram com que eles se tornassem, não é isso? Que tipo de pessoas foram determinando para eles, beleza? Praticamente um comportamento de manada. Eles vão seguindo uns aos outros, vão obedecendo, mesmo não tendo aquela tutoria mais tão forte ali. Mas eles continuam sendo humanos. Eles continuam sendo humanos de que maneira? Pela arte. Tanto que quando aquele casal vai até a casa de duas tutoras, de duas funcionárias lá de Rei Chão, elas comentam que muitas vezes organizava aquelas exposições de artes para mostrar que eles eram seres humanos também e inclusive levavam isso para pessoas de fora, para muitas vezes para algumas autoridades. Do ponto de vista fisiológico, eles também são seres humanos, apesar de serem clones, né? Mas o que acontece? Eles são clones de pessoas que estão à margem da sociedade, algo que a gente muitas vezes, infelizmente, manifesta na nossa própria sociedade. E eles também são seres humanos porque eles são capazes de amar uns aos outros, tanto que eles querem saber se eles podem ter um tempo livre, um tempo a mais de vida, justamente para isso, para ficar com aquelas pessoas que eles amam, mas ainda assim, eles não fogem, né? Eles não tentam se rebelar. Eu não vejo, por exemplo, em nenhum momento do livro essa tentativa de se rebelar. E a gente não tem notícias de jovens que tentaram se rebelar. A partir daí, a gente lembra, inclusive, de obras da literatura brasileira, como Fabiano em Vidas Secas e Macabeia em A Hora da Estrela. Vidas Secas já foi um livro que caiu nesse vestibular da UERJ uns anos atrás. Fabiano não se rebelava contra o sistema, né? Fabiano queria migrar para um outro local, para um outro estado, para fugir da seca e muitas vezes tinha dificuldade com as outras palavras, era humilhado pelo soldado amarelo. Mesma coisa Macabeia, Macabeia, a hora da estrela. Qual é a hora da estrela de Macabeia? É justamente o momento de sua morte. Macabeia é sacaneada, é humilhada o tempo inteiro ao longo do livro. E a gente pode lembrar também do poema O Bicho, do Manuel Bandeira, que eu citei lá naquele vídeo de repertórios. A pessoa, muitas vezes, está numa situação tão lastimável, está numa situação tão ruim que não tem condições, inclusive, de se rebelar contra esse sistema. A gente lembra agora algumas distopias da literatura universal,
como Admirável Mundo Novo, como Fahrenheit, como 1984. Em Fahrenheit, o bombeiro Montag, ele acaba mudando de lado e aí sim acaba lutando contra o sistema de modo muito incipiente, de modo muito superficial. A gente pode lembrar de uma literatura de saga, Jogos Vorazes. Numa das sequências de Jogos Vorazes, a gente já nota, perdão, essa luta contra o sistema também. Aquelas pessoas também são humanas. Olha só isso. Será que a gente pode levantar essa tese? Que se rebelar é uma prova de humanidade, é buscar por essa humanidade? É algo bem interessante, né? A gente nota lá em Não Me Abandone Jamais, estou até olhando aqui o livro, que alguns jovens, entre aspas, mudam de lado para ser cuidadores daqueles jovens que estão se entregando a tantas e tantas cirurgias, muitas vezes até crianças, que a gente vê no trailer do filme, né? Eles mudam de lado, mas eles não se rebelam, eles acabam servindo a esse sistema e sabendo que no futuro não muito distante, eles vão ter que se entregar também vão mais uma vez serem objetificados, né? Aquela questão da reificação que é muito presente aí, certo? Os jovens são a todo momento desumanizados, mas também se entregam, não se rebelam, um verdadeiro comportamento de manada que a gente vai observando. A desumanização sendo praticada a todo momento, essas pessoas se entregando, mas quem sabe elas se rebelarem, poderia ser um golpe nisso, poderia ser a busca da humanidade, correto? Aí a gente observa, né? Você poderia trazer lá para sua conclusão algumas referências brasileiras. Mostrar, por exemplo, olha só o tema, a capacidade de se rebelar contra o seu futuro estabelecido socialmente e a conexão disso com o significado de humanidade. Como a gente já comentou, muitas vezes as pessoas não têm condições nem de se rebelar, mas, em variados casos, o próprio Estado, o próprio poder estabelecido tem algumas medidas essas que são praticadas, que são trazidas por membros da sociedade, que muitas vezes conseguem cargos eletivos também, para ajudar seus semelhantes. A gente vê lá o FIES, o financiamento estudantil, a gente vê lá o programa de cota, a gente vê o programa Universidade para Todos, o ProUni, a gente vê a Bolsa Família, a gente vê o programa Minha Casa Minha Vida, uma série de programas sociais que servem a esse propósito. Programas sociais esses feitos hoje por membros lá do espectro político, mas que são membros da sociedade que vieram, que buscaram trazer maior humanidade ao seu semelhante, maior humanidade à massa, né? Muito embora a todo momento a gente perceba também estratégias contrárias, infelizmente, beleza? Como eu já disse, esse aqui é apenas um vídeo inicial, um vídeo bastante superficial sobre o tema, até porque eu ainda não vi a prova, não vi o texto de apoio, preciso ver, preciso ler atentamente e falar sobre isso. Mas a gente já viu como é a tônica, né? Os jovens são totalmente desumanizados, mas eles não se rebelam. Quem sabe se rebelar, perdão, seja o que? Seja a busca por essa humanidade. E você poderia ir mais ou menos por esse caminho. Lembrando que a gente teve aqui uma série de vídeos que te ajudaram a estruturar esse texto, uma série de vídeos que te deram conteúdo, te deram repertório para esta redação. Fala aí para mim como é que você foi, o que que você escreveu. Se você tiver o seu rascunho, coloca aí. Se você lembrar mais ou menos o que você escreveu, coloca aí também, certo? Depois eu faço um vídeo sobre a prova de linguagens. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.